Então, a pergunta da Camila é uma pergunta assim meio que abrange muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm essa pergunta. Como é que eu faço para conciliar o trabalho com o vestibular de medicina? Tendo pouco tempo para estudar. A pergunta dela não é, Léo, eu trabalho porque eu não tenho apoio da minha família e eu tenho pouco tempo para estudar. O que eu faço para otimizar a minha atenção, a minha aprendizagem, a minha capacidade de memorização? Entendeu que muda? Muda a percepção? Vocês entendem isso? Que muda? Comenta aqui, Léo. Eu entendo. Fala assim, eu entendo. Só para mim saber se tu tá entendendo aonde que eu quero chegar. Comenta assim, eu entendo. Ó, a Micaele comentou, eu entendo. O Augusto, eu entendo. Beleza. Então, assim, quando a gente tira o nosso foco, né? A gente tira o nosso foco nesses elementos, tempo, né? Que muitas vezes são coisas que você não consegue controlar. Pode acontecer que a sua avó ficou doente e você vai ter que ir no hospital com ela. Pode ser que um familiar teu vai precisar da tua ajuda. Então, pode acontecer vários contratempos em relação ao tempo. Né? Pode acontecer isso? Pode. Só que se você tem uma estratégia de estudo que não depende do tempo de estudo, né? Você tem uma estratégia, ela é independente do tempo. Você consegue estudar sem estudar. Você consegue aprender os conteúdos, você consegue memorizar os conteúdos, sem necessariamente sentar a bunda na cadeira e estudar. Como que isso é possível, né? Como que isso é possível? Estudar sem estudar. Porque a gente tem uma ideia muito assim de para mim estudar, para mim aprender os conteúdos do vestibular de medicina, eu preciso sentar aqui, eu preciso ler o livro, eu preciso ver videoaula. Né? A gente acha que a única forma da gente adquirir conhecimento é assim, né? Só que dentro do método Atleta da Mente, eu ensino para os alunos ferramentas que não vão limitar ele a só sentar a bunda na cadeira, fazer as provas, né? Isso é importante, claro que é importante. Mas não é só isso. Às vezes o cara está no trabalho dele, ele trabalha, por exemplo, numa farmácia. Trabalha numa farmácia. Ele está ali no trabalho dele e ele pode estar estudando sem estar estudando. Pode ser que a pessoa chegou ali e comprou um medicamento, ele pode correlacionar aquele medicamento que a pessoa comprou com o conteúdo de biologia que vai cair na prova. Pode chegar a mulher que trabalha junto com ele na farmácia para limpar o chão. A mulher que limpa a farmácia que ele trabalha. E ela vai usar um produto químico no chão para tirar a sujeira. E aí ele lembra lá da química. Pode ser que tenha um medicamento na farmácia que ele trabalha que vai ter uma porcentagem, vai ter um desconto. 10%, 15%. E aí ele lembra desse conteúdo lá com a matemática. Pode ser que a hora que ele vai tomar uma água durante o trabalho dele, ele vai usar um copo. Esse copo tem o formato do cilindro. E aí ele já lembra do conteúdo que ele estudou lá na matemática. Então, o que se chama isso? É self-study. Você construir o seu próprio estudo, você ser o ator, você ser o protagonista, o ator principal da construção do conhecimento. Então, em países europeus, países que têm um melhor desempenho cognitivo que o nosso, eles usam essas ferramentas. No Brasil é diferente. Quem que é o ator principal da construção do conhecimento? O professor. O professor constrói o conhecimento. Só que aí tem um detalhe muito negativo, que o professor ele é apaixonado pelo método. Ele é apaixonado pelos números, ele é apaixonado pela matemática, pelas fórmulas. Só que o nosso cérebro, ele não entende os números. Einstein, né, um dos maiores cientistas, ele falava que ele não entendia os números. Ele fazia o quê? Ele imaginava. Ele construiu uma imagem mental, uma cena, um filme na cabeça
na mente dele para ele entender aqueles detalhes, aquelas leis da física, aqueles dados matemáticos. Ele não entendia, ele tinha dificuldade, tanto que ele tem um documentário que conta a história dele, parece que ele não era um bom aluno na escola. Mas ele tinha o quê? Ele tinha um potencial gigantesco mental. Ele era um atleta mental. Ele conseguia ver, enxergar onde as pessoas não conseguiam enxergar. Ele não era um cara bom com números. Ele era um cara o quê? Que ele imaginava. Tem uma frase dele, que eu sempre cito isso lá dentro do método Atleta da Mente, né? Eu falo para os meus alunos que a ciência ela é limitada. Mas a nossa imaginação, o nosso mental, ele é ilimitado. A gente consegue imaginar coisas, a gente consegue perceber coisas que a ciência não consegue perceber. Então, quando você começa a treinar a tua mente e você começa a ter estratégias de estudo que vão fazer você ter mais atenção, que vão fazer você aprender mais, memorizar mais os conteúdos, o problema não é o teu trabalho. Entende? Como é que eu vou fazer para conciliar? Se você tem uma boa estratégia de estudo, se você tem uma boa técnica de estudo, você tem organização, você tem um estudo que rende, um estudo onde você aprende, que você vê resultado. Porque a pior coisa para o vestibulando é o quê? É ele sentar para estudar e não ver resultado. O cara estuda, passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses e o cara não tem resultado nos estudos. E aí quando ele vê eu falando de 60 dias, ele não entende. Pô, como assim 60 dias para passar em medicina? Como assim? É um milagre? É uma mágica? Não. É um conhecimento neurocientífico aplicado para você conseguir passar em medicina. É como se antes você estivesse com um Fusca e agora você está com uma Ferrari. Você vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B. E aí você percebe que em 60 dias você consegue ter mais resultado do que 3 anos estudando de forma errada, estudando com o método brasileiro. O método brasileiro, ele não funciona porque ele coloca o professor como ator. Na escola, no cursinho e na faculdade, né, o professor é o ator. Eu tive aula de cirurgia com o Dr. Lucas, que ele é o coordenador do curso de medicina. E aí ele falou o seguinte, ó, olha que ele já tinha falado comigo isso ano passado, tá? Eu conversei com ele, ele já havia falado comigo sobre esse detalhe. Ele começou a aula dele e falou assim, ó, a minha aula, ela vai ser diferente. Não adianta eu vir aqui falar, vocês não vão entender. Então, assim, eu vou disponibilizar as aulas teóricas, as aulas, os livros, os materiais teóricos na plataforma da faculdade, vocês vão lá e acessam, e a nossa aula, a gente vai compartilhar conhecimento. Eu vou fazer perguntas para vocês, eu quero que vocês construam conhecimento junto comigo, porque eu já sei, né? Ele não usou essas palavras exatamente, né? Estou dando uma adaptada aqui, não usou essas palavras, mas ele construiu essa narrativa, que é o seguinte, não adianta eu vir aqui falar, sendo que na internet vai ter aulas melhores que a minha, ele falou isso. No Google, a pessoa vai dar pesquisar no Google, o Google vai responder para ela em 3 segundos. A função dele, como professor, é fazer os futuros médicos a pensar. E esse é o grande gap da escola. Por isso que o método brasileiro, o método de ensino brasileiro, ele é muito ruim. Ele é péssimo. Porque ele coloca o professor como foco. Tu entra numa sala de aula, quem que é o foco? Quem que é a autoridade? É o professor. Só que o professor, ele é apaixonado pelos números, ele é apaixonado pela metodologia. Ele sabe todos os números, ele sabe todos os detalhes. Para ele é óbvio aquilo. Mas para o cara que está sentado ali não é óbvio. E aí o professor fala, porque ele é apaixonado pelo método, o aluno sai da aula. Me conta, o que tu aprendeu hoje? E o aluno, hoje não aprendeu nada. Ficou o dia inteiro na escola, não aprendeu nada. O dia inteiro na faculdade de medicina e não aprendeu nada. Agora, quando você coloca o aluno no centro, ele tem que pensar, ele tem que raciocinar, ele tem que pensar. Só que se tu analisar como que foi os teus anos na escola, independente se foi pública, se foi particular, se teve professor de física, assim, no geral, tá? No geral. Porque às vezes o pessoal, não, mas é que eu estudei escola pública e não tinha professor de física. Mas tinha de biologia, tinha de redação, tinha de história, e mesmo assim tu não foi bem nessas matérias.
Não dá para botar a culpa também só porque não teve professor. Mas é um modelo em si. Como é que foi esses anos de escola? Tu lembra de alguma coisa? Porque quando eu faço esse exercício com a galera, pergunta-me, o que tu lembra da escola? Ah, eu lembro que eu briguei com um colega. Eu lembro que isso, eu lembro aquilo. Mas de conteúdo, o que tu lembra? Ah, eu não lembro. De matemática, não lembra nada. Ou seja, aquele tempo foi inútil para a pessoa. Foi um tempo perdido. Foi um tempo que não trouxe resultado para aquela pessoa. Por quê? Quem que era o foco? O professor. Aí o professor fala, de número, de fórmula, isso aquilo não traduz para a linguagem do aluno. O aluno não sabe que a fórmula para calcular o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A base é uma circunferência. Πr ao quadrado multiplicado pela altura. Ele não sabe isso. E o professor nunca estudou neurociência. Ele nunca entendeu que o nosso cérebro é movido por emoções. Nós temos emoções, nós temos uma resposta emocional. Para quê, Léo? Para interpretar o mundo. Se aparece um leão aqui na minha frente, eu tenho uma resposta emocional para me fugir. Ou lutar com ele, luta ou fuga. Dependendo do predador, entendeu? Isso foi fundamental para a minha sobrevivência. Quando o professor fala, eu estou num grupo social, eu não entendo nada que ele está falando, eu tenho uma resposta emocional negativa, eu não sei o que ele está falando. Agora, se o professor pega, tá, beleza. O que tu fez no final de semana? Ah, final de semana eu saí com meus amigos. O que vocês tomaram? Ah, nós tomamos tal coisa. E vocês usaram um copo? Sim, nós usamos um copo. Pois é, o copo ele tem um formato de um cilindro. Então o cara lembra da festinha do final de semana, ele não lembra da aula chata que ele teve com o professor, mas ele lembra do final de semana da festinha que ele saiu com os amigos dele. Entende? Então o cara não vai saber os números. O professor precisa traduzir isso para o aluno entender. E aí o aluno sobe o nível emocional, gera uma neuroassociação negativa com aquela disciplina de matemática, porque ele não entendeu. E aí tem um detalhe extremamente importante que a neurociência traz para nós. Nós somos, do ponto de vista do nosso DNA primitivo, nós somos sociais. Então, você quer ser aceito no grupo da faculdade, você quer ser aceito pelos seus amigos, você quer pertencer a um grupo. Por isso que você andar com pessoas que fumam maconha, você vai ter a tendência a fumar maconha. Ponto. Tu não vai tirar... Não, eu não fumo. Não, tu não vai conseguir tirar teus amigos. Eles que vão te colocar ali. Porque o teu cérebro primitivo ele vai entender que você tem que pertencer àquele grupo. E para você pertencer àquele grupo, você precisa ter aquele comportamento do grupo. E às vezes isso é inconsciente. Se você anda com pessoas que comem junk food, você vai ter a tendência a comer junk food, pizza, hambúrguer. Se você anda com pessoas saudáveis, pessoas que comem alimentos saudáveis, que vão à academia, que fazem corrida, você vai ter uma tendência a fazer isso. Você é influenciado pelo meio. E isso, olha que bizarro, isso acontece de forma inconsciente, você nem percebe. Você nem percebe que tu está sendo influenciado pelo meio. Então a escola, ela atrofia o nosso desenvolvimento, tá? Atrofia, vou repetir, ela atrofia. E que mostram isso? Pega os dados para ver quem que sabe matemática, quem termina a escola sabe matemática, uma minoria. 2, 3%. Quem sabe interpretar um texto? 4, 5% do N amostral dos alunos que terminam a escola. Sem falar os que ficam no meio do caminho porque foi humilhado pela professora. Hoje, né? Hoje com a internet até já não acontece mais isso, porque se a professora humilha o aluno, se ela pratica racismo com o aluno filma, a turma filma e vai para as redes. Aí viraliza. Mas na minha época não existia isso. Né? Eu terminei o meu ensino médio em 2012, não, eu fui reprovado, né? Daí então terminei em 2013. Naquela época não existia isso de rede social. A professora humilhava, praticava racismo, porque ela é concursada, ela tem o emprego dela, tem o salário dela, e assim, ninguém me contou. Eu vi e eu sofri isso na escola. Ninguém me contou. Né? E tem estudos americanos que mostram isso, porque que as professoras motivam uns alunos e não motivam outros alunos. Né? Tem um estudo que mostra isso. Tá? Né? Então, dependendo do cabelo da pessoa, dependendo da pele da pessoa, né? Dependendo do fenótipo da pessoa,
o professor vai estimular ou não vai estimular o aluno, tá? Eu até vou anotar aqui, porque eu quero fazer uma aula sobre isso. Beleza. Então, tem estudos americanos mostrando isso, né? Por que acontece? Por que o professor motiva uns e não motiva outros? Então, assim, e aí você sai com esse preconceito, você sai com essa noção do que é estudar pela escola. Senta a bunda na cadeira, estuda, e aí você acha que tudo é grego para você, né? E aí o que as pessoas pensam, e que foi o que a moça perguntou, tá, como é que eu vou conciliar trabalho com vestibular, tendo que eu tenho pouco tempo? Eu aumento o tempo, o que eu faço? Né? Porque na cabecinha dela, a ideia é o quê? Que ela precisa aumentar o tempo de estudo. Então, se eu estudar mais, se eu me dedicar mais, né? E aí vem um outro ponto que, por exemplo, comigo e com várias pessoas que eu converso, eu saí da escola achando que eu era burro, que eu nunca conseguiria passar em medicina. Só que depois eu descobri que eu não era burro, que eu tinha neurônio à vontade, eu tinha um cérebro e só não sabia usar ele. É que nem você ter uma ferramenta, você tem um telefone, só que você não consegue ligar esse telefone, você não consegue usar esse telefone, você não consegue usar as ferramentas desse telefone. Era o que estava acontecendo comigo. Então, acontece. Você consegue otimizar o teu cérebro, você consegue otimizar a tua mente. E aí você não precisa se preocupar mais com o teu trabalho, você tem que se preocupar com aquele período de tempo que você estuda e o que eu posso fazer para otimizar esse período de tempo. Então a pergunta não é como é que eu vou fazer para conciliar trabalho e o estudo para passar em medicina. A pergunta tem que ser: como é que durante o meu período de estudo eu vou otimizar a minha aprendizagem, eu vou otimizar a minha capacidade de memorização. Tá? Aí, depois que você achar os elementos, você conseguir otimizar, aprender, memorizar os conteúdos, tá? Aí, e você ter consistência, né? Você praticar bastante, você fazer muita prova, né? Você ter um método de estudo, um passo a passo, para você não ter que pensar, né? Porque o grande problema da galera é isso. O cara vê eu falando de neurociência, ele vai lá e compra um livro de neurociência. Ele vai no Google e pesquisa neurociência. Cara, não vai cair neurociência no vestibular, não vai cair neurociência no Enem. E muitas vezes o cara vai pesquisar em português, os melhores conteúdos estão em inglês. Aí o cara, até ele aprender inglês, até ele pesquisar, e ele dificilmente vai encontrar esses conteúdos no YouTube e no Google, que são conteúdos científicos, ele vai perder muito tempo, ele vai perder 1 ano, vai perder 2 anos, vai perder 3 anos, até ele entender. Em vez de ele fazer o seguinte, não, beleza, eu não sei como passar em medicina, então eu preciso aprender com quem sabe. Então, você tem que acessar o quê? Um método, um passo a passo, né? Um passo a passo que vai dizer, faz isso, depois faz aquilo, para tu não ter que pensar, você só executar. Porque se você dá tempo, para você dar tempo para o teu cérebro pensar, você não consegue abarcar os conteúdos, você não consegue aprender, você começa a procrastinar, tá? E a procrastinação, você não aprende os conteúdos. Entendeu? Então, você precisa do quê? De um passo a passo para você executar isso. Desculpa. Você executar isso, né? Você executar isso e você conseguir render nos teus estudos. Né? Por quê? Porque isso vai fazer você melhorar o teu desempenho. Melhorar o teu desempenho nos estudos. E aí você não se preocupa mais com o teu trabalho. Você não se preocupa mais com o que eu vou fazer amanhã, não. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. E eu não tô nem... eu tô falando isso porque eu vejo muitas pessoas perdendo tempo. Que método de estudo que eu vou usar, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, e física, e a matemática, e a redação, isso e aquilo, o cara perde muito tempo. Então, a pauta para a Camila é isso. Como é que, durante o período de estudo dela, ela vai otimizar a atenção,
aprendizagem e memória.